53. Podemos nos sentar. Só gostaria de lembrar a todos que os hinos para o culto de hoje são todos eles orações. Orações. Então, ao cantar esses hinos, vamos dirigir a Deus muitas orações. Hino 53. Através de mais um canto, o teu nome é nossa luz e nos guardará do engano. Teu pendão real conduz os remidos pela cruz. A palavra de Jesus seja ouvida nas igrejas, espalhando para a cruz, para que, ó eleito, vejas a bondade do Senhor e nos tem profundo amor. Fazer pela fé em Jesus Cristo, não podemos perecer se confiarmos sempre nisto. Pela verdadeira fé, Ele nos mantém de pé. Tudo que nos faz chorar tristeza e de amargura, o Senhor vai transformar na alegria que perdura. O seu nome irá brilhar sobre a igreja em nosso lar. Nós vamos fazer uso no nosso culto de hoje, a ordem do culto principal número 2. Número 2, a mais tradicional. Nos coloquemos em pé, por favor, para a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e agora lhe confessemos todos os nossos pecados, suplicando-lhe que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoas a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente.
suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus vos pergunto, é esta vossa sincera confissão? Estais verdadeiramente arrependidos de todos os vossos pecados? Credes em Jesus Cristo e tendes o sincero e firme propósito de sempre corrigir a vida pecaminosa com o auxílio de Deus e Espírito Santo? Se assim está em vosso coração, afirmai-o a Deus dizendo sim. Por causa desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, eu agora anuncio para todos vocês a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, o nosso único Senhor, nesse momento, eu vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo para o culto de hoje, que é o de número 119. É o salmo mais extenso dos 150 salmos. O Salmo 119 tem 176 versículos. Nós vamos dirigir a Deus a oração do versículo 41 até o versículo 48. Salmo 119, versículo 41 até 48. Nós vamos fazer a divisão pelos versículos. Não no meio do versículo, como é costume, mas divisão entre os versículos. Pastor lê o primeiro versículo inteiro, a congregação lê o versículo seguinte, todo ele. Salmo 119, 41 a 48. Ó Senhor Deus, mostra-me o quanto me amas e livra-me dos meus inimigos, de acordo com a tua promessa. Ajuda-me a falar sempre a verdade, pois a minha esperança está nos teus julgamentos. Viverei à vontade, livre de perigos, porque tenho procurado seguir os teus ensinamentos. Os teus mandamentos me trazem alegria, pois eu os amo. Glória ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Podemos nos assentar? Vamos cantar o segundo hino deste culto, número 54. Hino número 54. Lembro a todos que é uma oração que dirigimos a Deus.
graça do perdão. O teu poder transforma o fraco ser, e em tua excelsa norma nos faz aqui viver. Que seja de ventura o que nos dás, de celestial doçura, de vida em tua paz. Converte o pranto e a morte em os teus, com mão graciosa e forte, conduz-nos aos céus. Nesse momento, todos nós vamos ouvir a palavra de Deus. A primeira nós encontramos no Antigo Testamento, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3. Livro do profeta Samuel, o primeiro, capítulo 3, versículos 1 até 10. Esse é o texto base que nós vamos ler no culto de hoje. 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 até 10. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde ele estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não o conhecia, Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde ele estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama e se ele chamar você outra vez, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. Muito bem, temos aqui então a palavra do Antigo Testamento, a palavra de Deus dirigida ao profeta Samuel, quando ainda era menino. A segunda palavra nós encontramos no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 4. O apóstolo Paulo escreveu essa epístola aos cristãos da Galácia. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 até 7. Digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho vai herdar a propriedade do pai, e é tratado como escravo, mas sendo este, de fato, o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios, até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós,
antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E, para mostrar que vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E, já que são filhos, Deus lhe dá tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Muito bem, esta então é a palavra da Epístola aos Gálatas. Podem continuar sentados, nós vamos ler agora o Evangelho para este domingo, segundo domingo após o Natal. É Evangelho de Lucas, capítulo 2. Temos Mateus, depois Marcos e então Lucas. Mateus, Marcos, Lucas, Lucas capítulo 2, do versículo 21 até 52. Vamos ver que maravilha que é a descrição dessa palavra de Deus. Uma semana depois do nascimento de Jesus, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram Jesus para Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Pois está escrito na lei do Senhor: todo o primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso, e ele esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito Santo lhe tinha prometido que antes dele morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Então, guiado pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no seu colo e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já podes deixar este teu servo partir em paz. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo Israel. O pai e a mãe do menino ficaram muito admirados com o que Simeão disse a respeito dele. E Simeão os abençoou, mas disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino foi escolhido por Deus tanto para destruição como para a salvação de muita gente em Israel. E ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o teu coração, Maria. Havia ali também uma profetisa chamada Ana. Era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Agora ela já estava com 84 anos de idade. E ela nunca saía do pátio do templo. Adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino Jesus para todos os que esperavam
a libertação de Jerusalém. Quando eles terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para a Galileia, para a casa deles, na cidade de Nazaré. O menino Jesus crescia e ficava forte. Ele tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram novamente à festa conforme seu costume. Depois que a festa terminou, eles começaram uma viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grande grupo de pessoas que vinha voltando. Por isso eles viajaram o dia todo. Mas então começaram a procurá-lo entre os parentes e os amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, eles encontraram o menino Jesus num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam Jesus estavam muito admirados com sua inteligência e com as respostas que Jesus dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. Mas a sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos muito aflitos, procurando você. Mas Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que Jesus lhes disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no seu coração. Conforme ele crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais de Jesus. Palavras do Santo Evangelho. Sempre depois do Evangelho, nós cristãos fazemos uma confissão pública da nossa fé e do Deus que nós adoramos e que nós servimos. Para Ele nós vivemos toda a vida e toda a eternidade. Usamos hoje a palavra do credo apostólico. Nos coloquemos em pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar? Nós vamos cantar o hino 62. Lembramos sempre que é uma oração dirigida a Deus.
celeste paz. O mundo inteiro, ó Redentor, foi salvo pelo teu amor, e como a chuva descerão as bênçãos desta salvação. Enquanto o sol do céu brilhar, dominarás de mar a mar, por onde fora sua luz hás de reinar, Senhor Jesus. Os pobres favorecerás, os oprimidos livrarás, e os reis do mundo a ti virão submissos em adoração. E todos ante o grande Rei exultarão na sua lei, o nome excelso aclamarão, o Deus de paz e salvação. E tua glória cheia está. Nesse momento em que nós vamos refletir na palavra de Deus, baseada especialmente no texto de Samuel, o Antigo Testamento, nossa súplica, nossa oração é que na vida de todos vocês, todos mesmo, com seus familiares, sempre tenham em seus corações rica medida do amor do nosso Pai, a graça do Filho, nosso Salvador, e a companhia do Espírito Santo com todos os seus divinos dons. Amém. Destacamos de 1 Samuel, capítulo 3, o versículo 9, onde Samuel respondeu a Deus, dizendo: Fala, Senhor, porque o teu servo está lhe escutando. Deus abençoe essas palavras que vamos ouvir e nelas meditar. Amém. Nesse texto bíblico do Antigo Testamento, Deus fala ao menino Samuel, o grande profeta Samuel, quando ele ainda era criança. Pergunto, por que nós não ouvimos Deus falando ao seu povo nos dias de hoje? Qual será o problema? Talvez o problema seja o seguinte: Deus continua falando, e Deus fala muito, mas o problema é que seu povo não está mais dando ouvidos à palavra que Deus está lhes dirigindo. Se isso é assim, por que Deus não levanta a sua voz e repreende a todos violentamente? É que Deus é um Deus de amor, um Deus misericordioso. Ele não quer oprimir ninguém, Ele não quer intimidar ninguém ou controlar alguém. Deus até deixa que nós muitas vezes o ignoremos, se nós não queremos escutá-lo. Deus não nos força a ouvir a sua voz, a ouvir a sua palavra. Deus não força ninguém a obedecer os seus ensinamentos, a andar nos seus caminhos. Por quê? Porque Deus deseja que todos o ouçam com fé, que todos escutem sua palavra com profunda devoção de coração.
e que sejam sempre motivados, não pela lei, não pela obrigação, mas motivados pelo seu grande amor. Às vezes nós só falamos com uma outra pessoa porque nós queremos alguma coisa dela. Isso acontece, por exemplo, quando nós chamamos o garçom num restaurante. Esse tipo de comunicação está baseada na necessidade e não no amor. Com Deus, muita gente só fala com Ele quando está numa grande necessidade. E aí a pessoa diz assim: Senhor, você não está vendo que eu estou muito doente? Senhor, você não está vendo que eu estou muito solitário? Senhor, tu não vês que eu estou com muito medo? Preciso da tua segurança, preciso da tua proteção. Essas orações se dirigem a Deus, interessadas apenas no poder de Deus, e não no seu amor, que está estampado no seu rosto, no seu Filho pregado na cruz. Essas pessoas tratam Deus como se ele fosse um mero prestador de serviços, como, por exemplo, um bom mecânico, quando o nosso carro tem problema. Essas pessoas não se comunicam com Deus, baseadas no seu grande, no seu maravilhoso e no seu eterno amor. Deus, entretanto, se faz presente entre nós e em toda a nossa vida, através do que nós chamamos de meios de comunicação. Aliás, meios da graça. Quais são os meios da graça que Deus se comunica com a gente? Sua palavra e os sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Através da sua palavra e pelos sacramentos, Deus está em nosso meio falando em alto e bom som. E Ele deseja que nós cresçamos como o menino Jesus, como vimos no Evangelho, em sabedoria. Cresçamos na sua palavra, como diz o apóstolo Paulo numa epístola. Habite, more, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12 diz assim: Deus nos ama como um pai querido, e por isso Ele sempre quer disciplinar os seus filhos também. Ele quer falar conosco o tempo todo. Ele quer que nele, na sua palavra, encontremos orientação segura, esperança, amor nas suas promessas. Assim, se Deus está sempre falando a nós, através dos meios da graça o tempo todo, por que é que nós não levamos a sério as suas palavras, as suas recomendações, o seu ensino, e especialmente as suas fiéis promessas? Jesus é muito claro quando diz em Lucas 8, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir o Evangelho. E o Evangelho vem por meio da pregação a respeito de Cristo Jesus. Deus sempre quer falar contigo e comigo. E você pode ouvir Ele muito bem, se você sempre estiver sintonizado. O que significa isso? Estar bem sintonizado. Isso acontece com, por exemplo, a televisão. Os sinais da televisão, até dos rádios, estão sempre ao nosso redor. Nós podemos ver toda a programação e ouvir tudo o que é dito nos meios de comunicação. Mas para que isso aconteça é preciso que a gente tenha um aparelho receptor. O que é isso? Acontece que quando Deus fala com a gente, muita gente logo troca de canal. Muda de canal. Não foi o que aconteceu com o profeta Samuel.
Ele tinha uma mente aberta para a palavra de Deus. Ele estava pronto e disposto para ouvir tudo que Deus queria falar com ele. Muitas pessoas não acreditam que Deus possa ou queira falar pessoalmente com elas. Por isso muita gente não escuta a palavra de Deus. Não pegam mais a sua Bíblia que está em casa numa gaveta cheia de pó. Não veem mais nenhuma necessidade de ir ao culto. Não dão importância ao estudo da palavra de Deus, o estudo bíblico. Decidiram fazer da sua vida o que eles bem entendem. E isso não interessa a ninguém e nem a Deus. Essas pessoas realmente não querem se encontrar com Deus e não querem ouvir o que Deus tem a lhes dizer. Além de tudo isso, ainda existe o orgulho humano que diz, eu não preciso de Deus. Também tem o medo. O medo diz que é melhor não ouvir o que Deus tem a dizer. E também tem a raiva. Quando a pessoa diz, eu passei por uma grande dificuldade e Deus não esteve comigo, Ele não me ajudou. Não nos esqueçamos que quando nós pedimos ajuda ao nosso querido Deus e Pai, Ele sempre nos ouve e Ele sempre nos atende e sempre dá a melhor resposta, pois Ele é fiel em todas as suas promessas. Por isso, quando você encontrar ou quando você estiver diante de uma situação muito difícil, problemas, dificuldades, vá ao teu Deus, ao teu Pai Celeste. Não se esconda, não fuja dele e derrame perante ele todo o seu coração. A fé que escuta com fé e devoção a palavra e as promessas de Deus, a fé que crê no maravilhoso Evangelho, no amor e no perdão de Jesus, essa fé confia nas palavras e promessas de Deus. No início de cada ano, nós muitas vezes prometemos fazer melhoras na nossa vida, aspectos da nossa vida que não estão bem e que nós queremos melhorar. Mas os meses passam e não muda nada. Numa situação dessas, uma pergunta: será que você realmente escutou o que Deus lhe falou em suas palavras? A palavra de Deus é toda poderosa. Se a palavra de Deus não modificou seus pensamentos, suas palavras e as suas ações, então, quem sabe, você não ouviu a Deus com fé e com profunda devoção. Pois a palavra de Deus é viva e toda poderosa, e ela produz profundas mudanças em nossos pensamentos e em nossas ações. Mas o que podemos fazer às vezes é colocar a palavra de Deus numa pilha de coisas a serem feitas mais tarde, porque existem tantas outras coisas que parecem ser mais interessantes e até mais urgentes. E aí as nossas mentes ficam cheias de objetivos, de planos, de preocupações, de ambições, contas a pagar, problemas de relacionamentos e assim por diante. E aí as coisas do reino de Deus e a palavra de Deus vão ficando para depois, vão ficando de lado. Deus exorta sempre de novo seu povo amado, seu povo querido, que todos os dias reserve um tempo especial para cuidar da sua vida espiritual. Precisamos parar com a correria do dia a dia e escutar mais o que Deus tem a nos dizer. Certa vez eu ouvi de uma pessoa que ela tem presa num ímã, na sua geladeira, 2 palavrinhas bem grandes. E essas 2 palavras são as seguintes: sim, sim, Senhor. Essa atitude mostra a Deus que estamos prontos para ouvi-lo e obedecê-lo. Na língua hebraica, o verbo ouvir ou o verbo escutar
pode ser traduzido também por obedecer. Ouvir, escutar e obedecer. Se você não está disposto a obedecer, será que não é porque primeiro você não está disposto de fato a ouvir e a escutar? Pode ser que algumas pessoas não estejam mais na igreja porque estão com medo do que elas poderão ouvir da boca de Deus. Mas não esqueçamos que, sobretudo, Deus é amor. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da sua palavra, a verdade. Deus exorta sempre de novo o seu povo para que venham diante dele, para que se comuniquem com ele, para que convivam com ele o tempo todo. Certa vez uma senhora perguntou ao pastor: o senhor pode me dizer com clareza o que significa consagração? Consagração. O pastor então pegou uma folha de papel em branco, uma folha em branco, e disse para aquela mulher: se você assinar essa folha em branco e deixar somente Deus escrever nela tudo o que Deus quiser, isso significa consagração. Jesus disse claramente: todo aquele que dentre vocês não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser um discípulo meu. Tente fazer o que a palavra de Deus lhe diz, sem medo, sem ansiedade e sem nenhum orgulho pessoal. Você crê que Deus é bom? Você crê que Deus te ama com amor eterno? Você crê que Deus sempre quer abençoar toda a sua vida? Você crê que Deus é muito mais sábio do que todas as criaturas, do que você inclusive? Você crê que Deus é muito mais poderoso do que toda a sua criação? Então, escute, ouça com o coração aberto tudo o que Deus lhe diz, com fé e com profunda devoção. Pois a imagem que a Bíblia faz de Deus é de um pai querido, que se sacrifica pelos seus filhos amados. Ou também diz a Bíblia que Deus é como uma mãe que protege seus filhinhos, como a galinha que com suas asas coloca seus pintinhos em segurança. A Bíblia diz que Deus é um cônjuge que sempre é fiel. Se Ele te ama tanto, Ele te ama assim como você é, seja também tua e minha, nossa, a atitude do profeta Samuel. Que durante todo este ano nós possamos dizer: fala, Senhor, porque o teu servo está sempre te escutando, e que seja feita somente a tua boa, misericordiosa e maravilhosa vontade. Amém. Por favor. A paz de Deus é muito maior do que nosso humano entendimento. Que Cristo cresça em nossos corações, dando-nos a certeza da vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me
Nesse momento, nós vamos dirigir a Deus a oração geral, uma oração que é feita por toda a humanidade e por todas as pessoas do mundo. Podem sentar-se, podem sentar-se. Louvado sejas, ó triuno Deus, que pela graça do Espírito Santo nos permitiste mais uma vez ouvir a tua voz. Que todos, com louvor e gratidão, recebam alegremente a boa notícia da salvação. Senhor nosso Pai, concede-nos coragem para testemunharmos o teu amor em cada nova oportunidade desse novo ano de 2022. Rogamos a tua bênção em todos os lugares e momentos onde podemos ensinar e aprender a tua viva palavra. Especialmente abençoa aqueles que se preparam para o serviço de tempo integral na obra de levar o Evangelho a todos. Intercedemos também pela nossa nação. Abençoa com muita sabedoria a todos os eleitos e nomeados, aqueles que fazem as leis e que as administram e julgam, para que a paz e a justiça se estabeleçam no Brasil e em todo o mundo também. Suplicamos pela nossa e por todas as congregações da tua Santa Igreja, pelas novas missões no país e em todo o mundo. Ilumina, Senhor, com o teu Espírito, aqueles que em toda parte servem a ti com fidelidade. Intercedemos também, pedindo saúde para todos aqueles que estão doentes. Alivia a dor daqueles que sofrem, que estão angustiados ou preocupados por diferentes motivos. Que todos os que te invocam, Senhor, em suas muitas necessidades, recebam a tua graciosa ajuda e o teu divino socorro. Fortalece a fé de todos os teus filhos que hoje vão à tua mesa, que recebam plena certeza do perdão dos seus pecados e todos os teus dons, com fé firme e confiante. Abençoa e usa as ofertas que te trazemos em cada culto. Elas são também um sinal da nossa sincera gratidão a ti por todas as muitas e incontáveis bênçãos recebidas da tua bondosa mão. Ainda pedimos a tua graça para a nossa comunhão e vida de trabalho em conjunto na nossa congregação. Que suportemos em amor as cargas uns dos outros, cumprindo o chamado do nosso Senhor Jesus de amarmos uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Por estas e todas as grandes bênçãos da nossa salvação, nós suplicamos, Senhor, amado Deus, Pai, com a plena confiança de que sempre irás nos ouvir e responder graciosamente, conforme o teu bondoso querer. Em nome de Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Nós vamos cantar o hino 59, já em preparação para a Santa Ceia. E nesse momento, então, todos que quiserem e trouxeram suas ofertas, poderão fazer as suas ofertas durante o cantar deste hino. Este hino também é uma oração que dirigimos a Deus.
glorioso eterno, Rei dos céus, de nós te irás correr, e em toda angústia socorrer. A guiar, e sempre alegres de ofertar a ti, Jesus, em gratidão, os nossos bens e o coração. Nesse momento é a parte sacramental do culto, após a oração geral. Após a consagração, cantamos o Cordeiro Divino e em seguida também oramos o Pai Nosso. Por favor, por favor. Nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente também depois da ceia, Jesus tomou o cálice, tendo dado graças, e o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para o perdão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Podeis sentar? Nós vamos cantar 2 hinos, também são orações. O primeiro é 352. É um hino bem curto, 352. E em seguida o hino conhecido da Santa Ceia, 260. Primeiro 352 e depois o 260. Podeis ver.
Salvador Jesus Cristo, dado a morte na cruz para o perdão de todos os nossos pecados. Este sacramento fortalece a nossa fé em Jesus e nos dá a certeza da vida eterna. Amém. Isto é o corpo, isto é o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz para dar o perdão dos pecados a todos vocês que creem. Tomai e bebei, isto é o verdadeiro sangue do nosso Salvador Jesus, derramado na cruz para o perdão de todos os vossos pecados. Este fortalece a vossa fé na certeza de que todos os vossos pecados estão completamente perdoados. Fiquem sempre em paz. Mais uma vez, Jesus perdoou todos os vossos pecados. Ele sempre vai morar em nossos corações e vai dar a nós todos que Ele cremos a vida eterna com Deus no céu. Amém. Vai nos dar a vida eterna, como Ele mesmo nos Tomai e comei, isto é o verdadeiro corpo do Salvador Jesus. Tomai e bebei, isto é o sangue do nosso Salvador Jesus derramado por todos os vossos pecados. Vão em paz, todos os pecados são perdoados, Jesus sempre vai morar em vossas almas e vai nos dar a vida eterna com Deus no céu. Ide em paz.
Convido a todos para nos dirigirmos a Deus em oração. Oremos. Amado Pai Celeste, nós, teus filhos e tuas filhas, te agradecemos de todo o coração, porque nos reconfortaste nesse momento com esta ceia que é o dom da nossa salvação. Nós também sabemos que agora nos despedes com a tua paz, segundo a tua palavra. Nossos olhos também viram novamente a tua grande salvação, salvação que preparaste para todas as nações poderem ver e receber a tua graça e a redenção em teu Filho Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Recebam todos a bênção do Deus triuno. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e sempre te conceda a sua paz. Amém. 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 Assim como começamos este culto, nós concluímos dirigindo a Deus a oração do hino 201. Podeis sentar. Oração no hino 201. Santa paz, Pai, permite que levemos desse amor que tu nos dás. No deserto desta vida, água e sombra proverá. Graças te rendemos pela tua salvação. Que suas bênçãos desfrutemos com sincero coração. Faze-nos com fieldade aninhar em retidão. Quando então tu nos levares desse mundo salvador, quando, ó Deus, tu amores e te ouçamos sem temor, irmanados habitemos no teu reino de esplendor. Assim concluímos mais um culto em nossa vida na casa de Deus, assim como aconteceu com o menino Jesus que seus pais encontraram na casa do Pai, do seu Pai. Como ele disse, não sabias que me convinha estar na casa do meu Pai? E a nós também, irmãos de Jesus e filhos do mesmo Pai, nos convém todas as semanas estarmos na casa do nosso Pai, nos enchendo da sua sabedoria, da sua palavra, do seu Espírito, para uma semana ricamente abençoada. Nossos avisos neste mês de janeiro, mês de férias, do pastor chamado da congregação, pastor Glitz, é então um mês em que nós teremos somente os cultos, não as demais atividades que acontecem nos demais meses do ano. Então convidamos a todos para, no próximo domingo, nós termos o nosso próximo culto. Tem alguns agradecimentos dos aniversariantes.
Temos aqui também uma lista, um pedido que nos foi feito agora, de agradecermos a Deus pelo novo ano que se inicia. Com certeza já o fizemos no culto de hoje, pelas chuvas recentes, quando há em nosso país lugares que estão clamando, esperando por chuva, como lá no Rio Grande do Sul. Também agradecer a Deus pelos 22 anos de matrimônio abençoado do pastor Ayrton Glitz e a sua esposa Andréia. Foi no dia de ontem, né? E também pelos 44 anos de matrimônio da Ini e do Edson Pultz, lá do Ribeirão do Meio. E lembrar também os aniversariantes que, junto com eles, nos alegramos e agradecemos a Deus por mais um ano de vida. A Leandra Lino, dia 1º de janeiro, o Leandro Gomes, no dia 2, hoje, a Fernanda Ullmann, no dia 3, amanhã, o Diogo Habermann, Gil, o marido da Marisa Dibern, e a Jéssica Habermann, no dia 6 de janeiro. Então, Deus abençoe eles e lhes conceda muitos anos de vida, sempre na companhia de Deus, da sua palavra e dos seus irmãos na fé. Nos despedimos, então, de todos que estiveram conosco neste culto, esperando que todos nós aproveitemos, domingo que vem, o nosso encontro com Deus e com os irmãos na fé, o primeiro domingo após Epifania, que é o dia 6 de janeiro. Também nos despedimos dos nossos irmãos e irmãs que estiveram conosco neste culto de forma online. A todos uma boa semana com Jesus no coração. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade.